Um mundo sem o Homem de Ferro, o vilão ganhando no final e um elenco de peso de volta pro CM. Tudo isso e muito mais aconteceu nesse sexto episódio de What If. Eu vou te contar tudo, te explicar tudo que você não notou. Então vem comigo para analisar mais um episódio de um universo paralelo da Marvel Studios. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o episódio 6 de What If. Esse episódio que, comparado aos outros, não é tão grandioso, mas ele tem coisas muito interessantes que rolaram e a gente tem uma grande homenagem ao CM como um todo. Vários personagens retornando e mostrando aí mais um futuro alternativo, que é a proposta da série, o que aconteceria se... nesse caso, o Tony Stark nunca se tornasse o Homem de Ferro porque o Killmonger o salvou. Uma história bem interessante, bem criativa, que nos mostra uma possibilidade bem sombria para o universo Marvel e também para o próprio Tony Stark. Eu vou comentar tudo aqui com vocês, esse vídeo tá muito legal e na rodada bônus eu vou falar para vocês todos os atores do CM que estão reprisando o seu papel aqui, beleza? Mas antes já quero te pedir para deixar aquele like porque isso ajuda bastante e é um incentivo para eu saber que vocês estão curtindo aqui o conteúdo. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí porque a gente tem muito conteúdo aqui de Marvel, DC, filmes, séries e quadrinhos, hein? Tenho certeza que você vai curtir. Sem mais delongas, bora lá! O que é muito interessante nesse episódio é que eles fazem uma mistura do começo do Homem de Ferro 1 e também com os eventos de Pantera Negra. O início do episódio tem cenas simplesmente idênticas ao começo do primeiro filme, e isso é muito bacana. Como eu disse, eles prestam uma homenagem. E a gente sabe que lá no universo original, o Vigia até diz isso, o Tony Stark, ele é atacado pela Organização dos 10 Anéis e é o pontapé inicial para ele se tornar um super-herói, o Homem de Ferro, um Vingador, mudando completamente a sua personalidade, deixando de ser um cara narcisista e egoísta para ser um cara que se sacrifica pelos outros. Mas nesse universo isso nunca aconteceu e os eventos acontecem de uma maneira completamente diferente. Aqui nesse caso a gente vê o Killmonger, o Eric salvando o Tony Stark, porque ele já tinha um plano bem maligno e muito bem elaborado. Aliás, essa foi uma maneira que a Marvel encontrou de trazer o personagem Killmonger de volta, porque os fãs gostaram muito lá em Pantera Negra. Embora eu não curta não, tá? Eu acho que o pessoal passa muito pano pra ele e ele é um vilãozão do caramba. Vilão é vilão. Exactly. O Vigia aqui diz então que os heróis, por conta disso, são forjados, que eles não nascem, eles passam por esse processo. O Tony Stark nunca passou por esse processo, foi salvo pelo Killmonger e eles começam então uma jornada juntos. E é interessante que o plano do Killmonger era tão elaborado que ele já sabia dos planos do Obadiah. Ou seja, ele desmascara o cara, fica pagando de herói como um cara que realmente tem boas intenções, tira o Obadiah de cena, toma o lugar dele e, como quem não quer nada, pede a ajuda do Tony Stark para construir o seu projeto, o robô drone Libertador. E é interessante que aqui a gente tem uma menção ao anime Gundam. O Killmonger inclusive fala isso, né? O que foi quando o Tony fala do seu visual? Ele simplesmente diz que curte anime e é isso aí. Porém, além do Gundam, com certeza o visual desse robô que eles acabam montando posteriormente faz uma menção ao Hammer, que também tenta fazer ali a sua versão de armadura do Homem de Ferro, lá em Homem de Ferro 2. E é muito legal ver que nesse processo de construir o projeto do Killmonger, a gente tem algumas referências ao CM, aos eventos da linha do tempo original, do universo Marvel. Por exemplo, quando eles vão fazer o primeiro teste do projeto do Killmonger e eles fazem uma gravação para ver se vai funcionar. Isso é claramente uma menção à filmagem que o Tony faz lá em Homem de Ferro 1, quando ele vai fazer o primeiro teste de voo e dá tudo errado. Uma cena muito boa, inclusive. Aqui nesse universo também não dá certo, e quando eles estão pensando no que pode ter dado errado, o Tony faz uma menção ao reator Ark, que é o que ele constrói na caverna e usa no seu peito ali durante vários momentos do CM. E aqui nessa história ele diz que é uma ideia boba, e é muito legal ver que bem nesse momento o Killmonger sugere, mais uma vez como quem não sabia de nada, que eles usem o Vibranium para poder melhorar a armadura. Afinal, ele sabe que o Vibranium é uma tecnologia muito poderosa. E é nesse momento que a gente tem mais uma menção ao UCM, quando o Tony diz que eles sim poderiam usar o Vibranium se o seu pai não tivesse usado tudo na guerra. E aqui é claramente uma menção
ao Howard Stark quando ele faz o escudo pro capitão. Quando o Tony começa então a estudar o anel de vibrânio, ele percebe que se trata de uma tecnologia muito complexa que eles vão precisar de mais. E aqui a gente tem mais uma referência ao UCM quando ele abre esse holograma para ver os pormenores de alguma coisa. Isso acontece lá em Homem de Ferro 2, é uma cena muito boa, a gente tem em cada filme a tecnologia Stark avançando um pouco mais. E então eles têm a ideia de ir atrás do Ulysses Klaue, que é um traficante de armas, mesmo contra o conselho da Pepper, que parece que é a única sensata ali desse meio. Na verdade o Killmonger é bem esperto, né? Ele é manipulador, o que torna ele um grande vilão mais uma vez. O Tony que está sendo levado no papo durante esse momento. Então eles decidem que se colocar alguém das Forças Armadas, no caso o Rhodes, eles podem fazer essa negociação que vai ficar por baixo dos panos. A negociação começa a acontecer, porém, bem no meio, chega ninguém mais, ninguém menos que o Pantera Negra, o T'Challa, para impedir. Ele quer que esse vibrânio que está sendo contrabandeado pelo Klaue seja levado de volta para Wakanda. Porém, o Killmonger já tinha tramado tudo com o Ulysses Klaue e ali era uma armadilha, na qual ele mata o Pantera Negra, o T'Challa, usando aquele projetor sônico que lá em Homem de Ferro 1 o Obadiah tem uma versão menor. Ele então consegue todo o vibrânio que ele quer para poder produzir em massa o seu exército de robô. E ele também mata o Rhodes, porque o Rhodes estava vivo, ele viu tudo que o Killmonger estava planejando, não ia dar para enganá-lo. E outra pessoa também que não deu para enganar foi o próprio Tony Stark, que pediu para o Jarvis registrar tudo. E embora aqui o Tony nunca se torne o Homem de Ferro, ele programa o protótipo do robô para atacar o Killmonger usando seus próprios movimentos, assim como a armadura dele faz lá em Guerra Civil contra o Capitão América. Essas conexões são muito boas, né? Fala sério. Só que o Killmonger não tá de brincadeira, então ele diz, se ele sabe todos os movimentos, se esse robô é programado para se defender de todos os meus ataques, eu vou usar ataques que ele não está acostumado, que ele não sabe, ou seja, eu vou improvisar, é a palavra que ele usa. Então ele consegue destruir o robô e em seguida mata o Tony Stark. E tanto a morte do Rhodes, um militar importante, e do Tony Stark, um cara super influente também, os Estados Unidos se vê na obrigação de entrar em guerra com Wakanda, porque, segundo a versão dos fatos do Killmonger, eles são os verdadeiros culpados. Então eles não podem deixar que eles ataquem e matem duas pessoas importantes dos seus e fiquem impunes. Ou seja, eles caem certinho no jogo do Killmonger. E é interessante que aqui, para representar o governo e o exército, a gente tem mais uma vez o General Ross dando as caras. É ele que começa a comandar toda essa operação. Eles então vão entrar em guerra com Wakanda. Mas antes, duas observações sobre a cena em que o Killmonger enfrenta o Tony e acaba matando. É que o Killmonger tem menos cicatrizes no seu corpo, ele até diz que é uma cicatriz para cada morte, para cada assassinato que ele comete. E aqui a gente entende que é justamente porque se passa lá em 2008, 2009, então ele não tinha matado tanta gente ainda, embora sim já tenha várias cicatrizes. Mas além disso, a gente também tem um fato curioso, que é uma pulseira no braço esquerdo do Tony, fazendo uma menção ao dispositivo que ele cria lá em Vingadores 1, para que a armadura venha até ele, e a gente tem uma das várias cenas icônicas desse filme, que é quando ele pula do prédio sem armadura e a armadura simplesmente vem até ele seguindo o dispositivo. Simplesmente sensacional. E se até aqui a manipulação do Killmonger já não fosse grande, a gente tem surpresas. Ele consegue fazer o Klaue levar ele até Wakanda, ele chega em Wakanda, mata o Klaue e leva ele como uma oferta de paz, tentando mostrar que ele é leal ao Wakanda, igual ele faz no Pantera Negra. Inclusive, ele mostra a tatuagem que ele tem na boca para as Dora Milaje, para que elas saibam que ele realmente faz parte daquele país. E aqui é bem parecido com a história que a gente já conhece, porque o Killmonger quer assumir o seu lugar ali no reino de Wakanda, porque ele é um descendente real. Porém aqui a gente ainda tem o rei vivo. E ele então faz o joguinho dele de persuasão para que ele faça parte do time e bola ali toda uma encenação com a invasão para que ele possa se sair como herói. Ele dá a ideia então dos robôs entrarem para que eles consigam desativar o sistema deles. É exatamente isso que acontece. Porém, ele secretamente tinha uma carta na manga e faz os robôs serem ativados e ainda culpa o Tony Stark por ter feito isso, hein? E então acontece a batalha na qual ele se torna o herói ali do povo e consegue convencer até mesmo a sua tia, que estava um pouco desconfiada. Nessa batalha a gente também vê aquele rinoceronte que a gente também viu em Pantera Negra. O Killmonger então recebe
o traje e o poder do Pantera Negra, conseguindo finalmente o que queria. Porém, ele não enganou todo mundo. A gente descobre que a Shuri, mesmo sendo nova, já era um gênio muito inteligente e ela está percebendo que o Killmonger não é quem ele diz ser e vai atrás de uma pessoa que também não comprou a ideia, a Pepper Potts, e o episódio acaba dessa maneira. E por mais que pareça que não vai ter uma continuação, que não vai ter uma explicação, algumas imagens promocionais do episódio já saíram e a gente vê que eles vão retornar, a Shuri vai retornar, a Pepper vai retornar e as Dora Milaje também. Então é bem possível que no grande crossover o Killmonger tente se passar de herói, mas eles vão descobrir o plano dele e acabar com esse reinado de manipulação, porque como eu disse, ele é um vilão. Para de passar pano, hein? Apenas uma dúvida que surgiu em relação aos acontecimentos desse episódio, que eu não consegui detectar, e se você detectou, comenta aí, é porque o T'Challa já era o Pantera Negra nessa época aí nos eventos de 2008, sendo que o pai dele estava vivo. Eu não consegui entender o motivo, mas enfim, se você sabe, escreve aí. Ah, e eu quase me esqueci de mencionar o quadro que aparece no final do episódio, dizendo apenas você pode vingar o Tony, ou seja, uma campanha de guerra no estilo Tio Sam, só que fazendo um trocadilho de palavra ali com o verbo avenge, se vingar por causa dos Avengers, os Vingadores. Bem sacado também. E lembra que eu disse que tinha um extra, um bônus para quem ficasse no final? Pois é, vamos falar sobre os atores que estão de volta aqui, reprisando seus papéis do UCM. Michael B. Jordan retorna como Killmonger. Jon Favreau, mesmo que em pouco tempo, refaz o seu papel de Happy Hogan, assim como também tinha feito lá no episódio 5 dos Zumbis. Chadwick Boseman mais uma vez fazendo o papel de T'Challa, aliás a sua voz é inconfundível. Angela Bassett fazendo a rainha Ramonda. Adonai Gurira mais uma vez fazendo a General Okoye. O grande Andy Serkis fazendo o Ulysses Klaue. Don Cheadle no papel do Coronel James Rhodes. E vale destacar que nessa época do Homem de Ferro 1 era o Terrence Howard, e não ele, mas aqui, enfim, eles fizeram diretamente com ele. Paul Bettany fazendo a voz do Jarvis, já aproveitou para fazer uma pontinha nesse episódio, porque ele também aparece no episódio 5 dos Zumbis. Afinal, no UCM, ele sempre foi o Jarvis e depois se tornou o Visão, então tinha que ser o cara. A atriz Leslie Bibb, mais uma vez reprisando seu papel de Christine Everhart, a repórter. E por fim, o ator John Kenney fazendo o papel do Rei T'Chaka. E essa foi então a análise completa do episódio 6 de What If. Espero que vocês tenham curtido e galera, se curtiram, por favor, deixa um like e compartilha porque dá trabalho fazer um vídeo assim cheio de detalhes, hein? Mas eu curto muito, por isso que eu trago aqui e quero sempre fazer uma coisa de ótima qualidade para vocês, beleza? Então deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos e lives aqui do canal. Temos vídeos toda semana, estamos fazendo aqui a análise completa da série What If, tem sido muito legal, eu tenho certeza que você vai curtir, hein? E antes de ir embora, também já tem alguns vídeos aqui que você pode conferir. Clique em um deles e confere para você ficar por dentro do mundo dos super-heróis da Marvel, DC, quadrinhos, filmes e séries, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.